Conversar sobre essa questão então de Colossenses capítulo 1. Eu geralmente gosto de fazer um apanhado, para você se situar um pouquinho em relação a essas questões de Colossenses. Então, Colossenses, para quem não sabe, tinha uma cidade e tem uma cidade, que ela perto da Turquia. O Colosso, na verdade, Colossos era uma cidade então que era bem próspera, e aí o que acontece? Epáfras, eu acho que é Epáfras melhor, ele, na verdade, dizem que ele tinha sido, então, estimulado por Paulo quando Paulo foi pregar o evangelho lá em Éfeso, naquele período lá que ele ficou 3 anos na cidade, e aí Epáfras, ficou tão impactado e voltou para a sua cidade, e ali começou, a estimular o pessoal a falar e tal. Então, essas cartas aí vão ser, a carta de Colossenses, os capítulos de Colossenses, eles vão ser direcionados para esse pessoal. Colosso hoje, infelizmente, está sob ruínas. Na verdade, ali, só para vocês entenderem, na época ali de Paulo, quando Paulo estava escrevendo para eles, eles eram ali famosos porque eles tinham, acho que é um tecido, se não me falha a memória, chamado Colossinos. E daí também teve um terremoto lá, depois a cidade entrou a cidade não foi adiante. Hoje só tem ruínas, são campos, assim, eu tentei ver algumas fotos aqui pelo Google para tentar lembrar, e ver como é que é para poder falar para vocês, mas só ruínas mesmo. É um tesouro arqueológico que não está escavado, então você vê lá as pedras, aquela coisa toda, e os campos assim, bem interessante. Fica a 160 quilômetros de Éfeso, então só para vocês terem uma ideia, na região ali da Turquia. Então, o que acontece aqui é o seguinte: Paulo vai escrever essa carta aos Colossenses da prisão, e ele vai trabalhar nessa questão da supremacia e da suficiência de Cristo, porque lá o pessoal achava que, como é que a gente fala, se dá para facilitar, por que não complicar, A gente tem essa questão meio humana aí, então o pessoal estava querendo fazer alguma coisa de misticismo, tinha alguma coisa ali de gnosticismo entrando, questão dos anjos, vamos fazer um culto para os anjos, aquela coisa toda, e aí Paulo, que nunca tinha ido lá, então ele vai escrever com base no relato daquilo que o Epáfras trouxe para ele. Então, o que a gente diz aqui nesse sentido é que Paulo escreve de uma maneira tão bonita, Não sei se você consegue perceber aqui a questão da leitura que foi feita, das palavras, como elas são bonitas, Você ouvindo, ele fala, olha, pela vontade de Deus, irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Mas aqui ele fala, que ele sempre está orando por eles, e é isso que a gente precisa compreender aqui, Paulo falando por eles. Veja só, Paulo não os conhecia, a relação deles com Paulo era por meio de cartas e relatos de terceiros. Ele escreve isso da prisão, lá de Roma, 62 depois de Cristo, e aí o que acontece? Ele recebeu notícias então do Epáfras sobre problemas doutrinários da igreja e decidiu intervir então à distância. Olha só que interessante, ele não conhecia e escreveu uma carta para eles, para fortalecer eles na fé, para direcioná-los, e ele vai falar 2 vezes, ele vai se chamar ministro aqui, ele vai se auto-chamar de ministro de Deus, Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro, ali no final do versículo 23, e também vai dizer para Epáfras ali que ele também é o ministro, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, no versículo 7. Então podemos nos considerar ministros de Deus. Então é isso que eu estou dizendo aqui para vocês ostentarem esse título de que nós somos ministros de Deus, e que embora nós não nos conheçamos todos, a gente tem essa liberdade de falar aqui, a verdade é que nós podemos falar de igual para um para o outro, e não ter reservas, a gente se amar e seguir adiante, porque a gente quer crescer na fé. Então olha só que interessante essa ligação que tem aqui, conosco, digamos assim, que Paulo intercede aqui por pessoas que ele não conhecia, como nós fazemos uns pelos outros, e por terceiros também que a gente não conhecia, que a gente não conhece, e a gente também faz aqui que haja uma semelhança. Então toda semelhança é mera jesuicidência, só para você saber, que é bem isso que nós estamos vivendo. Então você também pode ser considerado um colosso. Colosso, o significado de colosso é forte, é excelente. Então, por exemplo, aquele professor é um colosso, aquele professor é excelente, é colossal. Então, sinta-se também você, além de um cibense, da Segunda Igreja Batista, que nós somos aqui a igreja, independente de onde você esteja, também se considere um colossense. E olha só que interessante, então, para a gente caminhar. E também para a gente refletir algumas coisas.
coisas, né? Começando aqui, a irmã Alzira já está dando joinha dela lá, obrigado minha irmã, mas de qualquer maneira é o seguinte, essas palavras, né, dos primeiros versículos ali, primeiros 4 versículos, o que a gente vai ver? As palavras bonitas que acalentam o nosso coração. Paulo começa ali agradecendo pela fé, pelo amor, pela esperança dessa igreja colossal, dessa igreja colossense, dessa igreja cibense. Olha só que legal. Ele receba então esse elogio, né? É uma coisa gostosa, porque quando você começa a ler a palavra de Deus e olhar com os olhos de amor, né? Abrindo o coração, estou vendo aqui a minha irmã Radassa, né? Que está ali mostrando, olha, Hernani, eu comprei um livro aqui sobre finanças, que a gente conversou lá atrás, fiquei muito impactado com isso, a irmã Elaine também, dizendo que também está lendo. Olha só que legal, como isso vai deixando a gente feliz pela fé, pelo amor, pela esperança que a gente demonstra em tudo isso. Então, quando a gente faz essa intercessão que Paulo fala, ele ora, né, para que os crentes transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus, com todo o conhecimento e toda a sabedoria espiritual, é porque nós nos regozijamos com isso, a gente se alegra, a gente se fortalece, a gente pega e fica empolgado com as coisas, mas não é uma empolgação que vai passar. Essa é uma empolgação que está dentro da gente, ela não vai passar, amanhã eu vou estar diferente. Não, isso Deus vai mostrando para a gente essa constância, essa disciplina, esse desejo de estar junto, né? Então, o propósito dessa sabedoria, o que acontece? Que a gente viva de um modo digno e que agrade a Deus em tudo. Então, é isso que Paulo quer demonstrar aqui também nesse começo. E depois, quando ele vai falar no capítulo ali que foi lido pela irmã, deixa eu ver aqui, pela irmã Lisane, né? A supremacia de Cristo. Olha só que poema bonito de Jesus, né? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. O versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Hoje, e essa palavra é o versículo da nossa devocional, vai ser também o versículo do vídeo que eu já preparei para encaminhar para os irmãos, também aquele vídeo curto, para você estar estimulado e lembrar, né, que antes de todas as coisas era Jesus Cristo e nele tudo subsiste. Então, a identidade de Jesus é essa, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação desde o seu início. Nele foram criadas todas as coisas, ele é um agente da criação, ele é um sustentador do universo, por isso que tem aquela frase, né, a questão lá que eu falo, que ele é o sustentador do universo, vai sustentar também a gente nas nossas dificuldades, nos fardos que a gente tem, que a gente leva todo dia, que a gente tem dificuldade, e daí a gente fala, ai meu Deus, estou com um fardo tão pesado. Leve para Cristo, leve aos pés da cruz, porque ele é o sustentador do universo. Se ele é o sustentador do universo, que a gente não vê, que não acaba mais, né? A gente não tem ideia dessas questões todas. Ainda esse tempo a gente estudava que Platão era um planeta. Hoje, na verdade, Plutão não é considerado um planeta, né? É uma rocha, alguma coisa assim, como tem tantos outros, como Ceres também que entrou. Então, olha só a questão dessa questão, vamos dizer assim, da astronomia, né? Isso fica de uma maneira que nós impactado com tudo isso. Então, se Deus sustenta todo esse universo que a gente nem sabe onde que ele acaba, será que ele não vai sustentar o nosso fardo? Então, olha só que interessante para você melhorar isso e saber que Jesus é o cabeça do corpo, ele é a igreja, ele tem primazia em tudo na nossa vida, não precisa mais não precisa mais de outra coisa. É Jesus Cristo e não abro mão. Jesus Cristo e Zé Fini. Você se lembra daquele negócio do Chico Anísio? Então, é basicamente isso. Jesus basta. Não precisa buscar fazer simpatia, não precisa buscar anjo, não precisa fazer nada. É isso que Paulo está querendo dizer para esse pessoal. A gente vai ver aqui nos capítulos seguintes que é justamente isso que ele vai trabalhar. Então, antes, os colossenses, a gente era estranho e inimigo de Deus, não tinha nenhuma vinculação com ele. Hoje, nós somos reconciliados pelo corpo físico de Cristo que morreu por nós. Então, Jesus é esse único caminho, essa única verdade, essa única vida que nos move, que nos liga a Deus o Pai. Então, olha só que interessante. Somos colossos? Somos sim. Somos excelentes, somos fortes, mas na fé que anima a toda a igreja. Então, essa fé é Jesus. Então, nele nós podemos nos fortalecer. E também a questão do mistério revelado, porque Paulo vai demonstrar aqui que ele, na verdade, né, estava oculto tudo isso antes. Estava oculto toda essa questão desse mistério revelado. Ele, agora me alegre meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Aí vai demonstrar o mistério 26, que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos.
Paulo expressa essa alegria de sofrer pela igreja, completando na carne dele o que resta das aflições de Cristo. Sabe o que eu vejo? Às vezes eu fico meio cansado e eu falo assim, Senhor, me dê força para dizer como Paulo, eu espanco e eu esmurro o meu corpo para que a tua glória seja revelada. Eu sei que você também está fazendo isso, meu irmão. Quando você está aqui, se dispõe, está nesse horário, né? A gente está vendo, por exemplo, lá a irmã Lisane, que está na Bélgica, ela falou para mim, Hernani, aqui são 4 horas de diferença e tal. Então, olha só, né? Cada um fazendo o seu esforço de uma maneira ou de outra, mas porque se dispõe a estar dessa maneira e também, né, colocando, digamos assim, a carne sob o jugo realmente do Espírito. Isso é muito importante, por quê? Porque o nosso corpo, ele nos ajuda a gente a caminhar, sim, a seguir firme, nós temos que ter cuidado dele, mas a carne para nós, ela na verdade, ela deve ser em detrimento das aflições de Cristo, quer dizer, nós temos que privilegiar essas questões que nós vivemos em Cristo e o nosso corpo vai seguindo firme, não é o contrário, não é o nosso corpo que manda na gente, eu quero ficar bonito, aquela coisa toda, beleza e assim por diante, não, é o Espírito que vivifica, quando isso sai de dentro de nós e o Espírito Santo habita em nós, esse relacionamento faz com que nós tenhamos então para o nosso corpo, né, um desejo de que as coisas caminhem conforme aquilo que a gente pensa. Então é muito importante toda essa integralidade do ser humano. E aqui o que a gente precisa entender é o seguinte: Paulo trabalha com a força de Deus para apresentar para cada pessoa madura em Cristo que ela tenha uma vivência, uma fé experiencial. O que é uma fé experiencial? Uma fé vívida, uma fé resiliente, que ela se amolde às dificuldades, como nós temos hoje um irmão que está com o pai dele ali, com uma situação complicada. Nós vamos ler, nós vamos fazer o segundo tempo de oração coletiva, porque nós vamos orar pelos enfermos e vamos nominar aqui alguns deles. Mas assim, a gente tem que ser resiliente, né? Só Deus, só Jesus na causa, vamos em frente, tá difícil, meu irmão, vamos em frente, ore por mim. Isso é importante porque nós precisamos estar firmados na verdade e plenamente engajados na transformação da realidade que está ao nosso redor. Mas isso começa quando? Começa dentro de mim. E vou dizer para vocês, meus irmãos, quem anda em missão integral como nós andamos, como a gente entende que a teologia é prática, a fé, ela não é um evento isolado na nossa vida, é um detalhezinho. Não, ela é o fundamento de cada segundo da nossa vida. Cada respirar, cada sentir do coração, né, do teu coração batendo, ele tem que vivificar, demonstrar, testemunhar a fé que você vive. Então, é cada segundo, né, se a gente pode dizer uma unidade de tempo, cada segundo seja realmente o fundamento da sua fé que direciona você e compele e impele você para uma vivência integral. Então, basicamente é isso, nós estamos dentro do horário rigorosamente, nós somos colossos na questão do horário, somos fortes, excelentes e vamos continuar aqui dando seguimento. Então, espero que você amanhã esteja com a gente, porque nós vamos bater um papo sobre essa questão de anjo, né? Será que, né, isso tem a ver, como é que é e tal? E tem mais alguma coisinha para fazer, né? Ou se é que Jesus Cristo já encerrou toda essa questão e a gente, né, pode ter ele como suficiente. Claro que você já sabe a resposta, mas não perca, esteja com a gente aqui amanhã que vai ser uma bênção também. Amém, irmãos? Vamos agora para outro momento.